Comunicação em prosa moderna. Método dedutivo. Livro de Otton M. Garcia, página 311. Se, pelo método indutivo, partimos dos fatos particulares para a generalização pelo dedutivo, caminhamos em sentido inverso. Comunicação em prosa moderna, Otton M. Garcia, página 311, método dedutivo. Se pelo método indutivo partimos dos fatos particulares para generalização pelo método dedutivo, caminhamos em sentido inverso. Do geral para o particular, da generalização para a especificação, do desconhecido para o conhecido. É método a priori, da causa para o efeito. Vamos lá. Método dedutivo. Se pelo método indutivo partimos dos fatos particulares para a generalização, pelo método dedutivo, caminhamos em sentido inverso, do geral para o particular, da generalização para a especificação, do desconhecido para o conhecido. É o método a priori, da causa para o efeito. 1.5.2.1 Silogismo. A expressão formal do método dedutivo é o silogismo, que é uma argumentação na qual, de um antecedente que une dois termos a um terceiro, infere-se um consequente que une esses dois termos em si. Ilustremos. O aluno Joaquim Carapuça, candidato a presidente do Grêmio nas eleições do ano passado, foi acusado de fraudar as atas da votação. Aberto o inquérito, ficou provado o seu crime. O método foi indutivo. Chegou-se à conclusão: Joaquim Carapuça fraudou realmente as atas pela análise dos fatos revelados durante o inquérito. Ora, o mesmo Joaquim Carapuça teve a coragem e a desfaçatez de candidatar-se novamente ao mesmo cargo nas eleições deste ano. Como raciocinará o eleitor consciente antes de depositar seu voto na urna? Raciocinará pelo método dedutivo, armando, sem o saber talvez, um silogismo. O seu raciocínio se resolverá, como se diz, da seguinte forma: todo candidato condenado por fraude é inelegível. Ora, Joaquim Carapuça foi condenado por fraude. Logo, Joaquim Carapuça é inelegível. Das três proposições que constituem o silogismo, as duas primeiras chamam-se premissas e a última, conclusão. A primeira premissa diz-se maior, a segunda, menor. Mas entre ambas deve haver uma ideia ou termo comum. Condenado por fraude no sujeito da primeira e no predicado da segunda. E é o termo médio, condição insuperável ao silogismo verdadeiro. Além disso, a premissa maior deve ser universal, todo ou nenhum. Não pode ser alguns, pois sua característica
é a universalidade. O silogismo pode ser válido quanto aos seus aspectos formais e verdadeiro quanto à matéria, ou ser uma coisa sem ser a outra. No exemplo dado, ele é uma coisa e outra, válido e verdadeiro. Por quê? Porque a conclusão só pode ser verdadeira se as duas premissas também o forem. Vejamos, o fato de nenhum candidato acusado de fraude dever ser eleito é uma premissa verdadeira? Sem dúvida. Mas como se chegou a essa conclusão? Pelo método indutivo, pela observação de um número suficiente de casos ou fatos, de exemplos, pela experiência, enfim, de se ter verificado que outros candidatos, nas mesmas condições, sujeitos à mesma acusação, processados e condenados pelos mesmos motivos, se revelaram maus representantes ou maus presidentes de grêmios ou assembleias, função para a qual se exige não apenas competência, mas principalmente integridade moral. Admitamos, portanto, que a premissa maior é verdadeira. E a menor? Se-lo-á? Ficou provado que sim, através do inquérito, no qual se manipularam fatos. Se as duas premissas são verdadeiras, a conclusão que delas decorre, naturalmente, é também verdadeira. Por conseguinte, o eleitor consciente não vota no Joaquim Carapuça. Vejamos agora se Joaquim Carapuça é comunista porque lê as obras de Karl Marx. Premissa maior: todo comunista lê Karl Marx. Premissa menor: ora, Joaquim Carapuça lê Karl Marx. Conclusão: logo, Joaquim Carapuça é comunista. Pela forma do silogismo, parece que Joaquim Carapuça é realmente comunista, mas examinaremos as premissas. A maior, pelo menos, será verdadeira? Todo comunista lê realmente Karl Marx? Sabemos que muitos de Karl Marx só conhecem o nome e talvez um extrato de sua doutrina. Mas, se de fato leem, como prová-lo? Só pelo exame dos fatos. Será necessário consultar, então, todos os confessadamente comunistas, ou pelo menos um número suficiente deles, para sabermos, com segurança e certeza, que todos leem Karl Marx. Será isso possível? Se não é possível a nossa generalização, todo comunista lê Karl Marx, talvez não seja verdadeiro, pois baseou-se no que se chama enumeração imperfeita ou incompleta. Vale dizer, na observação de um número insuficiente de fatos. E se não é verdadeira, a premissa maior, se não é verdadeira a premissa maior, não importa que o seja a menor. É possível provar que Joaquim Carapuça lê Karl Marx. A conclusão será falsa. O silogismo está bem armado, por isso é válido quanto à forma, mas é falso quanto à matéria. Há, evidentemente, outras condições necessárias à sua validez e verdade, mas seria descabido discuti-las num capítulo como este, cujo propósito é dar ao estudante noções de lógica apenas elementares e indispensáveis ao encaminhamento de outras questões. Acabamos de ver, assim, que, na prática, a busca da verdade se faz ao mesmo tempo pela indução dos fatos particulares para a generalização e pela dedução da generalização
premissa maior, para explicar ou compreender um fato particular. Raramente chegamos à descoberta da verdade apenas via indutiva ou apenas via dedutiva. Os dois métodos conjugam-se para o mesmo fim. Silogismo do tipo non sequitur. Non sequitur. Silogismo do tipo non sequitur. Ninguém, em são juízo, tentaria ou conseguiria convencer-nos de que o Rio de Janeiro é uma cidade só porque tem igrejas, armando um silogismo como o seguinte: toda cidade tem igrejas. Ora, o Rio de Janeiro tem igrejas, logo, o Rio de Janeiro é uma cidade. Toda cidade tem igrejas. Ora, o Rio de Janeiro tem igrejas, logo, o Rio de Janeiro é uma cidade. Esse silogismo traz no bojo um sofisma. Ver a seguir o item 2.2, do tipo non sequitur, não se segue. Quer dizer, do fato de ter igrejas, não se segue necessariamente, não se pode concluir obrigatoriamente que o Rio de Janeiro é uma cidade. Pode haver cidades que não têm igrejas, assim como pode haver igrejas onde não existem cidades. No entanto, dessa espécie de silogismo, muita gente se serve a todo momento, pelo descuido ou por malícia. Defendendo a candidatura de Joaquim Carapuça, seu cabo eleitoral pode tentar convencer-nos da conveniência de sua eleição, armando maliciosamente, isto é, falaciosamente, sofismando, enfim, uma série de silogismos do tipo non sequitur. Todo mineiro é hábil. Ora, Joaquim Carapuça é mineiro, logo, Joaquim Carapuça é hábil. Aí aqui tem algumas observações na nota do rodapé. Normalmente separam-se por um ponto as proposições do silogismo. Mas pode-se também adotar o ponto e vírgula, que é, aliás, mais cabível, pois se trata de 3 proposições de orações que formam um só período. Todo indivíduo hábil é bom político. Ora, Joaquim Carapuça é um indivíduo hábil, logo, Joaquim Carapuça é um bom político. Todo bom político é bom administrador. Ora, Joaquim Carapuça é bom político, logo, Joaquim Carapuça será bom administrador. Todo bom administrador merece ser eleito. Ora, Joaquim Carapuça é bom administrador, logo Joaquim Carapuça merece ser eleito. Temos aí uma série de silogismos em que a conclusão de primeiro serve a base, a premissa maior do segundo. A conclusão do segundo passa a ser a maior do terceiro e assim sucessivamente. É o que a lógica chama de polissilogismo, que pode ser falacioso ou não. No caso pois incide num sofisma de non sequitur. O fato de ser indivíduo hábil não implica necessariamente a qualidade de bom político. Da mesma forma como o ser bom político não significa que alguém seja ou venha a ser bom administrador. Pura presunção e presunções, superstições, tabus, preconceitos não funcionam como argumentos válidos, não constituem princípios ou normas de que se possam tirar conclusões logicamente aceitáveis. Em outras palavras, não pode servir como premissas, a menos que o raciocínio seja vicioso. Convém, portanto, evitar o emprego de silogismos desse tipo
ou não se deixar iludir por eles. Epiquirema. Premissas munidas de prova. Outro tipo de silogismo também muito comum na vida prática é o chamado epiquirema, que se caracteriza por ter uma ou ambas premissas seguidas ou munidas de prova, quer dizer, acompanhadas de uma proposição causal ou explicativa ou adjunto equivalente. Todos os professores devem saber um pouco de psicologia, porque o contato com mentalidades em formação exige deles certa capacidade de compreender o comportamento e as reações dos jovens para melhor orientá-los e educá-los. Ora, você é professor, logo precisa saber um pouco de psicologia. Situações que provocam raciocínio silogístico dessa ordem são extremamente frequentes na vida cotidiana. A necessidade de provar ou justificar nossas opiniões ou declarações parece que faz parte da natureza mesma do espírito humano. A perplexidade do homem em face da realidade quase sempre se traduz em indagações, em perguntas de que é e por que é. As primeiras resolvem-se em definições, as segundas em indicações de causa ou motivos. A bem dizer, nossa perplexidade cessa ou diminui a partir do momento em que ficamos conhecendo as respostas para essas duas perguntas. Quando desejamos convencer, aconselhar ou sugerir determinada atitude, muitas vezes nos servimos de epiquiremas, sobretudo na linguagem coloquial, caso em que o silogismo nem mesmo se completa, limitando-se à premissa maior, que assume então, assim isolada, o seu papel de norma ou diretriz de regra de conduta. Mas o tom e a situação em que dele nos servimos são tais que as duas outras proposições se tornam facilmente subentendidas. Assim, falará, por exemplo, em tom conselheiro. Em linguagem epiquiremática, poderíamos dizer a mãe cuidadosa ao filho recalcitrante. Meu filho, todo menino aciado escova os dentes, pelo menos 2 vezes ao dia, porque assim elimina os germes que provocam a cárie. E, como você sabe, a cárie seguem-se com certeza algumas outras razões bem convincentes. Por menos inteligente que seja o menino, ele há de compreender ou subentender as duas outras proposições. Ora, você é um menino aciado, logo trate de escovar os dentes, seu teimoso. 1.5.2.4 O raciocínio dedutivo e o cotidiano. O entimema. O raciocínio dedutivo e o cotidiano, o entimema. O raciocínio dedutivo preside ou condiciona praticamente a totalidade do nosso comportamento diário. As mais simples ações, reações ou atitudes mentais, tanto quanto
As mais complexas, seja a compra de uma dúzia de laranjas, seja a demonstração de um teorema, implicam um raciocínio dedutivo. Nem sempre, entretanto, temos consciência de estar elaborando em nós mesmos um silogismo completo. Às vezes, o que aflora no plano da consciência é apenas a conclusão trazida em expressão verbal, em ações, impulsos ou comandos. Mas antes dela, ou melhor, por baixo dela, subjaz, como nos icebergs, uma elaborada série de processos mentais que chega a ser bem extensa quando inclui ainda a indução, que, como sabemos, fornece os elementos ou dados para a generalização que vai ser a premissa maior do silogismo dedutivo. É frequente omitir-se a premissa maior quando se receita pacificamente, tacitamente, a regra ou norma que nela se contém. Resulta daí um silogismo truncado ou incompleto, a que a lógica dá o nome de entimema. Joaquim Carapuça é acusado de fraude, logo, não deve ser eleito. Joaquim Carapuça lê Karl Marx, logo é comunista. Não é preciso declarar expressamente que nenhum indivíduo acusado de fraude deve ser eleito, ou que todo indivíduo que lê Karl Marx é comunista. Relembre-se as observações anteriores sobre a validade da premissa maior. Para se chegar à conclusão. Na prática, às vezes, nem mesmo a premissa menor é enunciada, vai-se logo à conclusão. Nessa hipótese, porém, quase sempre se impõe uma justificativa, isto é, a prova ou a razão do que se declara. A justificativa ocorre espontaneamente ou resulta de pergunta do interlocutor quando se trata da língua falada. Por quê? Por que diz você que Joaquim Carapuça não deve ser eleito? Ou que é comunista? A vida cotidiana está cheia de situações que se envolvem em entimemas. Não é preciso dizer com todas as letras que os mentirosos não merecem crédito para não dar ouvidos ao que nos diz um mentiroso notório. Basta afirmar: Joaquim Carapuça é um mentiroso. Logo, não acredite no que ele diz. É uma conclusão tão espontânea que se torna desnecessário formulá-la. A experiência nos ensina que as pessoas nervosas ou irritadas convém ouvi-las com certa paciência ou tolerância. Se o nosso herói Joaquim Carapuça, por estar nervoso ou irritado, nos dirige impropérios, um amigo mais tolerante, de cabeça mais fria, nos advertirá: ele está nervoso. A essa advertência não precisa seguir-se a recomendação, logo tenha um pouco de paciência. A conclusão é facilmente subentendida. De qualquer forma, nosso amigo serviu-se de um silogismo incompleto ou truncado, cuja finalidade mesma é persuadir e não propriamente demonstrar, como já ensinava Aristóteles. A quem se deve, aliás, a criação da palavra entimema. En igual a en, timos, espírito, pensamento. É um raciocínio de fácil manejo, mesmo entre os incultos. É pensando entimematicamente, que, com frequência, agimos e reagimos em face de situações concretas do nosso dia a dia. E é nessa capacidade de o homem comum pensar, sem grande esforço, entimematicamente, que se inspiram os profissionais da propaganda comercial, legendas, slogans
e cartazes publicitários são essencialmente entimemáticos e também metonímicos. Ver a respeito, Eco, 1971, página 156 a 184. Os exemplos que acabamos de apresentar são apenas algumas das variedades mais comuns de silogismo categórico. Mas, além desse, há outros tipos: o expositório, o condicional, o apodítico, etc., que, por sua vez, se revestem de formas as mais diversas. Dizem os entendidos que há 64 espécies, dos quais, entretanto, apenas 10 ou 12 são válidas. Se são assim tão variadas as formas de silogismo, é fácil admitir que, em quase tudo quanto fazemos ou dizemos, haja sempre pelo menos vestígios ou resíduos de raciocínio dedutivo, tentando mostrar como esse tipo de raciocínio é frequente na vida diária. Gorhel e Laird, 1962, páginas 109 a 110, nos oferecem um exemplo tão interessante que não resistimos à tentação de transcrever alguns trechos dele, pondo entre colchetes algumas informações para orientar o leitor. Um estudante, pouco antes de começar uma das suas aulas, sente uma indisposição no estômago. Dirige-se então ao bar e pede milkshake de chocolate. Provavelmente, nem sequer pensou no que fez. Se alguém lhe perguntasse por que pediu milkshake, certamente responderia que o fez porque teve vontade. Na realidade, seu raciocínio foi muito mais complexo e essencialmente dedutivo. Deve ter sido mais ou menos assim: sinto uma estranha dor no estômago. Já uma vez, quando experimentei sensação igual, estava com fome, premissa maior e menor reversas. Portanto, devo estar com fome. Quem está com fome deve comer alguma coisa. Ora, eu estou com fome, logo devo comer alguma coisa. Quem precisa comer alguma coisa, apressadamente, deve procurar algo que possa ser preparado e servido em alguns instantes. Ora, milkshake pode ser preparado e servido em alguns instantes. Logo, milkshake é uma boa coisa para ser pedida ao garçom, se é que estou com pressa. Quem tem de estar na sala de aula dentro de 7 minutos está com pressa. Ora, eu tenho uma aula de economia dentro de 7 minutos, logo estou com pressa. Milkshake de chocolate é servido nos bares. Ora, isto aqui é um bar, logo milkshake deve ser servido aqui. Pode-se tomar milkshake quando se tem dinheiro. Ora, eu tenho dinheiro, logo posso tomar milkshake. E assim por diante. A decisão de tomar um copo de milkshake, considerada mais atentamente, implica uma série tão elaborada de raciocínios dedutivos que o estudante que começar a analisar seu pensamento acabará certamente por perder a aula de economia, para não falar do próprio milkshake. Terminei a parte 1, depois vamos para a parte 2 do capítulo, da parte 4 aqui do livro, né? Capítulo 1 era sobre eficácia, zero eficácia, né? Tratou de aprender a escrever, a aprender a pensar, da validade das declarações, fatos e indícios, observações e inferência, da validade dos fatos, método indutivo, testemunho autorizado, método dedutivo, silogismo do tipo non sequitur, epiquirema, premissas munidas de prova, raciocínio dedutivo e o cotidiano, o entimema, e finalizamos a parte 1. Depois vamos para a parte 2,
falácias. No capítulo das falácias, vamos ver a natureza do erro, sofismas, falsos axiomas, ignorância da questão, petição de princípio, observação inexata, ignorância da causa ou falsa causa, erro de acidente, falsa analogia e probabilidade. E aí terminamos a parte 4.